Nada como respirar o ar puro. O problema é que existem situações onde a gente pode estar respirando o ar que está vindo dos motores. Já parou para pensar nisso? O conceito de pressurização é bastante simples. A gente vai acompanhar a entrada do ar desde o momento que o ar entra nos motores até o momento que ele sai pressurizado na cabine de comando, na cabine de passageiros e, dependendo da aeronave, alguns compartimentos de carga serão pressurizados. Afinal de contas, pode ser que um pet esteja ali, né, ou algum outro tipo de animal, então é importante que o compartimento de carga também seja pressurizado. Você já deve ter percebido que um alpinista que vai vai escalar aí uma certa montanha tipo o Monte Everest precisa de uma garrafa de oxigênio, né? E por uma questão bastante simples, lá não tem oxigênio disponível, né? Então, nessa figura aqui, você tem a altura aproximada aqui do Monte Everest, pouco mais de 29 mil pés, e nessa altitude o que acontece é que o ar fica mais rarefeito. Então, essas esferas azuis estão representando a rarefação, né? Indicando que, ao nível do mar, nessa altitude que a gente respira, o estado de coesão do ar é maior, né? Devido à pressão atmosférica. Então, aqui a área de alta pressão, esse raio que está aqui, ó, é a área de alta pressão, uma área respirável, né? Mas, em maiores altitudes, você tem a escassez de ar, né? Devido ao ar estar mais rarefeito. Ali há uma diminuição da pressão atmosférica, então o ar se expande a ponto de você ter uma quantidade insuficiente para a respiração. Quer dizer, lá tem ar, né? Mas o ar é insuficiente. Por esse motivo, o ar precisa ser injetado dentro da cabine. Quando você fala cabine pressurizada, significa que a pressão dentro da cabine ela é maior do que a pressão de fora. A gente viu que a pressão ao nível do mar, olha aqui, ela é sempre maior. Daí o raio, né? Tem aqui um raio. Ela é sempre maior do que a pressão em maiores altitudes. Então, devido à pressão ser menor, aqui você tem ar mais rarefeito. Portanto, é importante colocar ar para dentro da cabine, num sistema pressurizado, para que as pessoas possam estar respirando ali. Olha, o funcionamento é bastante simples. O motor succiona ar frio, então essa seta está em azul, dizendo que o ar de impacto é succionado por um compressor, e esse compressor aumenta a temperatura do ar, por isso que essa parte aqui em vermelho representa o ar que é liberado. Uma válvula de liberação está liberando o ar quente, mas veja, esse ar quente não pode ir direto para a cabine. Então ele passa por uma unidade de refrigeração, que eu já vou mostrar em seguida. Dessa unidade ele já sai com uma temperatura climatizada, mas entenda que o ar do motor está sendo bombeado para dentro da cabine, e a gente vai precisar de uma válvula também que consiga controlar essa pressão do ambiente pressurizado. E antes da gente falar da válvula de controle de pressurização, essa é a unidade de controle de temperatura, essa que vai reduzir aqui, ó, a temperatura vindo do motor. Então o ar sangrado do motor vai passar por dois trocadores de calor, um primário e um secundário, com o objetivo de baixar a temperatura aqui em azul, ó. Está sendo utilizada a filosofia das cores, né? Em vermelho, temperatura mais alta. Pode ver que esse vermelho aqui, ó, ele está mais vermelho do que o vermelho da saída do primeiro trocador. Então é dessa forma que a gente analisa. A gente vai fazer um vídeo aí para analisar só essa parte de controle ambiental, né? Controle de temperatura, unidade de condicionamento de ar. Mas o que a gente tem que saber no momento é isso aqui, ó. O ar sangrado do motor chega com alta temperatura e ele sai com baixa temperatura. Essa temperatura poderia ser tão baixa quanto menos 40 graus. Isso não ocorre porque uma parte do ar sangrado refrigerado ele é jogado na saída das turbinas de expansão, onde a temperatura aqui é baixíssima. Esse efeito é justamente para fazer com que a temperatura não seja tão baixa assim. Dessa maneira, essa máquina limita a temperatura para que ela não fique mais baixa do que 17 graus. Então a menor temperatura aqui, por segurança, é 17 graus, porque uma parte do ar quente, através de válvulas, é jogado na saída da unidade de refrigeração. E finalmente a gente chega na válvula de saída. É a válvula de controle de pressurização, essa outflow valve aqui. É essa válvula aqui, ela fica modulando mesmo, sabe? Só para a gente se situar, né? A outflow valve fica geralmente na parte traseira, quando a gente está falando de aviação comercial de grande porte, mais ou menos à frente do trem de pouso. Na parte inferior, assim, do meio para frente, ficaria aquilo que a gente chama de PEX. Ou seja, o que a gente acabou de ver agora aqui
foi essa unidade de controle de temperatura. É uma PEC, né? Normalmente essas aeronaves têm 2 PECs, né? Se uma falhar, a outra se mantém, porque é importante ter 2, porque elas estão relacionadas com a pressurização. Então, só para fazer mais sentido, olha aqui, o ar é sangrado do compressor, vai para a unidade de controle de temperatura, o ar chega refrigerado e vai para dentro da cabine. Então, a cabine funciona como um balão, e essa pressão precisa ser controlada, precisa ser aliviada, e a pressão precisa ser mantida. Aqui você tem altitude de cabine. Esses 2 instrumentos aqui, eles estão no painel de pressurização lá no cockpit. Então, a altitude de cabine é conseguida com uma pressão que imita a pressão que seria a 8.000 pés. Ou seja, a aeronave pode estar voando a 30, 40, 29.000 pés, mas a altitude de cabine, para manter o conforto e segurança de passageiros, se mantém em 8.000. Isso aqui está oscilando só para mostrar como funciona o sistema. Mas, normalmente, o sistema automaticamente mantém a altitude de cabine em 8.000 pés. Então, agora faz sentido, né, para você falar assim, a chegada do ar-condicionado dentro da cabine dos passageiros, cabine de pilotos, e a pressão ela vai aumentando, e todas as vezes que a pressão tende a passar da pressão estabelecida pela altitude de cabine, essa pressão é aliviada e em seguida a válvula fecha. Então ela fica modulando. Por isso que ela aqui nesse desenho aqui, correção, nessa animação ela está abrindo e fechando, indicando para você que essa válvula ela fica modulando. Quando a aeronave pousa, um micro switch no trem de pouso manda um sinal para que ela fique totalmente aberta. Isso é a segurança desse sistema no solo. Então dá para ligar tranquilo ali o ar-condicionado, né? Que não há risco de pressurização quando a aeronave está no solo, com as portas abertas, inclusive a outflow valve, que é a válvula de saída de fluxo, ela fica também aberta. Agradeço a você que chegou até o final, peço o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!